pouco mais de um ano desde que eu fui eleito, um pouco menos de um ano desde que eu tomei posse. Tem hora que eu fico achando que já faz tempo demais, porque tanta coisa aconteceu, tanta reunião, tanto encontro, tanta briga, tanto desaforo que eu já ouvi, mas já falei muito desaforo também. Agora, por outro lado, não consegui realizar tudo que eu queria, então parece que é pouco tempo. Esse é um desafio novo para mim, entender se o mandato é longo ou curto demais, se eu vou conseguir fazer tudo o que eu precisava e se eu vou dar conta de fazer o mínimo que eu precisava fazer. É um pouco disso que eu queria falar com vocês quando a gente fala da realização desses primeiros meses de mandato. Eu acho que quem acompanha meu mandato sabe que eu anunciei lá em fevereiro que eu ia economizar R$1 milhão por ano só com despesas que foram cortadas do meu gabinete. Ao invés de ter 20 assessores, eu consigo trabalhar com 6. Eu não preciso de 2 carros com motorista, não preciso de R$6 mil por mês para gastar com envio de carta. Aliás, quem é que manda carta hoje em dia ainda para os outros? Eu acho que isso tudo foi significativo, esses cortes, porque são exemplos, os exemplos vão começar em algum lugar. R$1 milhão é pouco para uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, com um orçamento de 10 bilhões, mas já é sim um começo. E agora eu acabei de apresentar uma emenda no PPAG destinando esse R$1 milhão a cada ano de economia para as escolas integrais, ou seja, aqui em Belo Horizonte nós temos esses alunos que ficam o dia inteiro na escola com acesso a mais conteúdo e eles custam R$500 só a mais do que um aluno comum. Com esse R$1 milhão que eu estou jogando lá, nós estamos conseguindo trazer 2.000 crianças para ficarem o dia inteiro na escola, ao invés de estar na rua, expostas às nossas cracolândias. Mas não vou começar a falar disso não, porque Cracolândia é problema para o ano que vem. Esse ano muita coisa já aconteceu que merece ser dividida, porque nós temos um desafio grande em 2018 e para a gente acreditar que é possível chegar do outro lado, que é tempo, que é possível, que as coisas podem mudar, eu tenho que contar para vocês um pouco do que está acontecendo em Belo Horizonte, das mudanças que a gente tem conseguido fazer. E aí a gente pode falar das leis inúteis. Eu, desde o começo do meu mandato, digo que eu não quero ser lembrado pela quantidade de leis que eu consegui aprovar. Eu quero ser lembrado pela quantidade de leis que eu consegui revogar. Cheguei na Câmara e descobri que aqui em Belo Horizonte, nós conseguimos, através de requerimento, arquivar os projetos de lei de vereadores que não foram reeleitos nos primeiros 90 dias de mandato. Fiquei muito animado com isso. Quase 2.000 leis estavam nessa situação, 2.000 projetos, e começamos a analisar, pedimos o arquivamento de 400. Achei que estava fazendo um grande bem para a cidade, até que fui surpreendido por um vereador que foi lá no plenário dizer que eu estava trabalhando contra o interesse dos meus colegas vereadores que tinham proposto aquelas leis, que tinham trabalhado para construir aqueles projetos. E eu fiquei assustado, pensei, falei, mas por que é tão importante para alguém o dia do Papai Noel beneficente? Né? Por que é tão importante para alguém proibir dar comida para pombo na praça? Tinha um projeto de lei que queria proibir vender água de coco dentro de coco, mas tinha oposição a esse meu pedido. Eles tentaram derrubar, mas a imprensa reagiu tão mal, a população reagiu tão mal a essa tentativa de barrar o meu pedido de arquivamento, que os próprios vereadores voltaram atrás. Poucos dias depois, eles estavam no plenário dizendo que concordavam, que queriam me ajudar com aquilo, e revogamos, ou melhor, arquivamos esses primeiros projetos inúteis. Eu fiquei animado com a ideia e já propus de cara uma comissão para estudar a revogação de normas inúteis na cidade. E são tantas, gente. Belo Horizonte tem quase 10.000 leis em vigor. A gente já analisou 3.000 dessas 10.000 leis nessa comissão de estudo, que os outros vereadores me ajudaram a criar, e dessas 3.000 analisadas, quase 2.000 estão com indicação de revogação. Isso é a prova de que tem muito trabalho de revogação, limpar a legislação inútil, porque quanto mais regra, menos espaço para o indivíduo. E aí eu mostro que pouca gente pode fazer muita diferença. Esse foi um primeiro passo. Eu resolvi dar um outro passo. Propus aqui em Belo Horizonte a revogação da lei que proíbe o Uber, é isso mesmo. Em Belo Horizonte é proibido o Uber, roda com a força de liminar. E propus também a revogação da lei que em Belo Horizonte impede saleiro em cima da mesa, porque aqui quem decide se você pode ou não pôr sal na sua comida é a Prefeitura Municipal, é a Câmara Municipal. Esses dois projetos, quando chegaram para votação no plenário, foram derrubados, ou seja, de certo os meus colegas vereadores entendem que Uber é mesmo ilegal, imoral, engorda, né? Não pode rodar dentro da cidade, e entendem que o saleiro, quem decide se pode ser usado ou não são eles e não você. Mas as pessoas perguntam se isso foi uma derrota. Não foi, porque pouco movimento é capaz de muito efeito. Serviu para mostrar para a cidade quem é que está do lado de quem defende o quê, que tipo de interesse corporativo e pequeno, como aquele de quem defende a proibição do Uber,
pode muitas vezes prevalecer na Câmara Municipal porque falta gente lá dentro, falta participação. Não é só participação cobrando da galeria ou manifestando na rede social, é sendo candidato, como muitos vão ser agora em 2018, para a gente tentar começar a mudar as coisas. E mais coisa foi sendo feita. Apresentei a proposta para profissionalização da gestão pública e a Prefeitura não só me ajudou a aprovar o projeto na reforma administrativa, criando o parecer de nomeação, que obriga o prefeito a explicar o critério dele ter nomeado os cargos de chefia da cidade, como na verdade está agora editando um decreto para regular como isso acontece, e estamos até discutindo seleção de cargos comissionados em Belo Horizonte, porque as coisas podem ser diferentes. Eu tenho tentado também discutir a ausência de concessões, porque em política se faz concessão demais, está sempre se tentando chegar a um acordo, a um meio termo. É importante que a gente tenha postura. É claro que o diálogo constrói, que ele é importante, que em algum momento nós vamos perder, mas a gente não pode ficar concedendo nesse jogo de troca que muitas vezes se estabelece dentro do Legislativo, e o Novo tem um espaço para provar que essas concessões não podem acontecer. O diálogo sim, a conversa sempre, até as negociações, aquelas que podem ser feitas às claras, na frente de todo mundo. O que precisa ser negociado no escuro, sem que ninguém saiba, isso não tem chance comigo. E é por isso também que eu gravo as minhas reuniões todas. Quer pedir alguma coisa? É bom que seja republicano o suficiente para que a rede inteira fique sabendo, porque vai ser publicado o que foi conversado. E com isso, os pequenos exemplos vão se multiplicando. Chegou outro dia lá na Câmara uma proposta para aumentar ISS na cidade, como se a gente não pagasse imposto suficiente. Eu fui o único no primeiro turno que votei contra, o único que votou contra o aumento de imposto em Belo Horizonte, a criação de novos fatos geradores do ISS. No segundo turno, a mobilização popular e a pressão foi tanta que 5 serviços novos, entre eles todos os que diziam respeito à tecnologia, foram retirados da lista que aumentava o imposto na cidade. Foi uma vitória, gente. Parece pequena, porque nós tiramos só a tecnologia para trás, para que ela não fosse onerada, mas é grande quando a gente percebe que a voz de quem está do lado de fora é capaz de influenciar quem está do lado de dentro. Que um voto sozinho no primeiro turno é capaz de efeito no segundo turno para que as coisas sejam diferentes. É isso. A gente precisa caminhar e construir exemplos sem concessões, porque o Novo chegou para ocupar o espaço de quem quer e precisa mudar a política brasileira. Nós, 4 vereadores, somos as primeiras pontas de lança, as flechas iniciais. Eu tenho certeza que em 2018, no Congresso Nacional, nós vamos ter os outros, aqueles que serão responsáveis pelo começo das grandes transformações. Eu tenho certeza que ao longo dos 4 anos do meu mandato, mesmo que o tempo pareça passar rápido demais e que às vezes eu não consiga entregar tudo o que eu queria, as coisas vão acabar mudando, mas eu tenho uma certeza maior do que essa, que a partir de 2018 nós vamos ter um Congresso Nacional eleito com uma bancada relevante do Novo, que vai conseguir escalar esses exemplos nacionalmente, e a política não vai mais parar de mudar. É isso, gente. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Força para 2018, porque a batalha é longa, mas é nossa.